Boa tarde. Hoje estará comigo Ana Virgínia Palma. Ana Virgínia é da minha turma de formação também, 97, 98. Ela é fisioterapeuta e hoje vai estar aqui partilhando com a gente sobre muitas experiências pessoais dela durante a formação e uma gama de experiências também dos seus alunos, alguns depoimentos dos seus alunos, inclusive no próprio livro. A Ana deixa um relato muito interessante na página do depoimento dela, na página 106 do livro. A Ana comenta sobre uma grande experiência de uma aluna, de uma paciente dela, de um trabalho feito sobre o ombro. Então, vale a pena ter acesso a essa leitura e poder aí receber um pouquinho mais desse conhecimento que a Ana apresenta e hoje vai estar partilhando aqui com a gente. Oi, Ivana. Oi, Su. Quero deixar aqui, já te convido, Ana, para a gente começar. Oi, Rô. Quero deixar aqui a lembrança de que todas as lives estão gravadas no IGTV. Essa live faz parte de uma série de lives que nós vamos até setembro, onde as pessoas que junto comigo escreveram um livro, O Legado de Marie-Jo Guichard para a Ginástica Holística, estão lá partilhando das suas experiências, contando um pouco como foi o seu momento lá e marcando alguns princípios importantes desse trabalho, não só para o trabalho da ginástica holística, mas para todo educador somático, para toda pessoa que trabalha com o movimento. Então, essa é uma bibliografia muito rica e que pode contribuir muito para o profissional do movimento. Olá, Helena. Oi, Miriam. Ana, vou te convidar para a gente começando. Oi, Ana, Tudo tudo bom? bem, e você? Tudo bom, seja bem-vinda a esse bate-papo dessa tarde. Hoje a live é com você. Estou Isso, ficou bom assim. muito feliz de poder participar desse momento, compartilhar esse momento com você, né, com todas vocês. E obrigada assim pela iniciativa que você teve, tanto do livro, da gente deixar esse legado, né, para outras Uhum. pessoas. E agora toda essa movimentação que você está fazendo, idealizou, né, em torno da ginástica holística. Imagina, Ana, nós fizemos parte da mesma turma lá, dividimos momentos juntas, mas cada uma com a sua experiência pessoal, né? A gente está aí meio seguidinha, a GG teve aqui, semana que vem a gente tem a Ana Maria, tem a Maria Lúcia, então algumas pessoas aí, Magda já teve, a Amélia já teve, e você, foi muito gostoso essa pré-live que eu faço, que eu converso com cada uma, e ver o quanto a tua experiência foi rica, muito rica lá também, e é isso que você vai partilhar aqui com a gente hoje, contar um pouquinho. Isso. E também, assim, como eu tinha te falado, eu não percebi, assim, como o tempo passou, né? Que a gente Sim. se encontrou na formação e depois, devido aos caminhos que cada uma seguiu, a gente acabou não se encontrando mais, né? E Uhum. tá sendo, assim, muito gostoso isso. Ó, a Fer tá aqui escutando nós hoje. Fernanda tá aqui, que é da nossa turma também. Legal, seja bem-vinda, Fer. Ana, começa falando de você. Ó, a Aninha entrou também. A Ana Maria tá aqui com a gente também. Oh, o povo da sexta turma tá rindo. Fala um pouco de você, fisioterapeuta, onde você se formou, como é que você escreveu um pouquinho a sua história até chegar na GH, que é muito preciosa esse teu convite aí para escutar a GH na sua vida. Tá bom.
Então, assim, eu me formei em fisioterapia, né, pela Universidade Metodista de Piracicaba, Unimep, em 1984. E durante a minha formação, o meu sonho, assim, era eu trabalhar em neurologia infantil. Uhum. Me formei já pensando nisso, tudo, mas no fim os ventos, assim, me levaram a outros caminhos, né? Aí, quando foi em 87 e 88, eu fui fazer um curso de acupuntura, promovido Uhum. pela Associação Brasileira de Acupuntura e o CREFITO. Uhum. E até então eu não tinha assim, nenhum contato com trabalhos corporais, nessa linha assim, da GH. Tudo. E aí lá, em 88, o Zenildo, que era o presidente do CREFITO na época, ele participou um dia do curso e comentou e nos convidou a fazer a formação de RPG, Uhum. Fixar. Uhum. E o que me chamou a atenção é que ele colocou assim, que seria um marco assim importante para a fisioterapia e para os profissionais que já atuavam na área de coluna, de reabilitação e coluna, e para aqueles que quisessem entrar nesse segmento, né, que seria também uma ferramenta importante. E aí, assim, como eu não estava nessa área, meus olhos assim, Uhum. brilharam, mas também eu falei assim, deixa eu seguir um pouco a acupuntura, né? Então, isso aí foi Uhum. em março de 88. Aí, no mês de maio desse mesmo ano, eu estava assim com uma descompensação hormonal, tudo, e aí eu procurei uma médica, a doutora Gilce, ela é endocrinologista e homeopata. Uhum. Então, ela atendia muita gente aqui de Bragança. Eu tinha pacientes que realizavam assim, tratamentos com ela, e minha família, minhas tias, todos iam. Então, eu falei assim: eu vou procurar um tratamento assim alternativo, né? E aí eu passei pela consulta com ela. Nessa consulta, ela conversou assim muito comigo, foi bem longa assim a consulta, né? E quando ela chegou assim no ponto da formação profissional, então ela quis saber muita coisa e eu fui Uhum. falando tudo e qual era assim, quais eram os meus objetivos e os meus sonhos, né? E aí ela perguntou assim: "Você atua com RPG?" Aí eu falei: "Puxa vida, né? Tanta coisa." Mais uma em 2 meses. E ela perguntou: "Justo que eu não atuo, né?" Toda certinha assim com ela, né? E aí eu falei assim, não, eu sei que vai haver uma formação, mas eu não tenho a formação. Ela falou assim, seria muito importante, seria assim um trabalho muito bom, porque eu gosto do resultado, tudo. Tenta procurar saber um pouquinho mais a respeito disso. Falei, tá bom. Uhum. E a consulta continuou, né? Depois, quando foi no final, ela me deu assim os exames que ela queria, medicação e tal. E aí ela falou assim: tem duas coisas que eu vou pedir para você. Primeiro, o curso de RPG vai fazer parte do seu tratamento. Eu achei isso demais quando você me contou. Aí, né? Eu falei, Uhum. tá. E também eu vou te indicar um livro para você ler. E aí, quando eu estava vendo, era O Corpo Tem Suas Razões, que também eu Uhum. conhecia, né? Uhum. Então, eu acho assim que através desta consulta é como se eu precisasse ter tido um problema de saúde para encontrar uma Uhum. pessoa para me levar assim a um outro caminho, me direcionar de uma outra forma, né? Uhum. Ô, Ana, eu fiquei lembrando, até a Tânia comentou em uma das lives, acho que foi a Tânia ou a Maria Emília, que a Marjô também usava da osteopatia com alguns pacientes. Ela também fazia uso de algumas questões assim. E eu lembro quando eu torci o pé, que ela veio todo também com uma pomada mais natural de cânfora e arnica que ela me deu para usar. Ela também tinha essa abordagem que é um pouco diferente lá na França. Até hoje aqui a gente também está tendo
de formação, essa possibilidade de atuar também dentro disso, com estudos, claro. Mas lá também já usava, e ela fazia uso. Eu fiquei lembrando disso depois que a gente conversou. Olha, aham. Então, e aí então eu comecei assim pelo livro, que era o mais fácil, né? Aí o primeiro capítulo foi o que mais me chamou a atenção, porque ele é intitulado Seu Corpo, Esta Casa Onde Você Não Mora. Uhum. Quando eu abri aquilo e vi, eu fiquei assim, falei, sabe, nossa, né? Que impactante isso. E comecei a ler e comecei assim a me identificar com algumas coisas que era colocado ali no livro, né? E eu pensava assim, nossa, será que ela achou tudo isso em mim? O que está acontecendo? E conforme eu fui continuando a leitura, eu fui me identificando e também me apaixonando por outras coisas, né? Quando ela coloca sobre a sala, a maneira de tratar o paciente, o aluno, né? Os materiais, os preliminares. Então, aquilo já foi despertando algo novo em mim. Uhum. Foi, assim, muito rico, muito bom. E aí, E é um depois... livro que até hoje, se as pessoas leem, e realmente ele ainda é até hoje procurado, e as pessoas chegam muito para o trabalho da ginástica holística, da antiginástica, pela leitura desse livro. É Ele é um verdade. livro muito indicado, até assim, eu também ofereço essa leitura para os meus alunos, porque é um livro que faz a gente se refletir em a gente mesmo, procurar ver se a gente habita ou não habita essa casa que é nossa. E aí, em outubro desse mesmo ano, então, estava eu na formação de RPG. Aí eu falei assim, Uhum, vamos tentar embarcar num caminho novo, conhecer algo novo. uhum, Nessa formação, quem traduziu o curso foi a Ângela Santos. uhum. E também foi muito bacana ter conhecido a Ângela, todo o trabalho que ela fez com a nossa turma, né? E depois eu soube que ela também estava fazendo um curso diferente, uma outra ginástica lá na França. E que daí veio a ser a ginástica holística. Uhum. E em 1990 ou 91, eu recebi um convite dela para participar de vivência. Uhum. Não sabia, assim, certo que era ginástica holística, eu sabia que era algo diferente, né? E Sim. aí fui, e, e aí, assim, foi muito bacana que quando eu cheguei no espaço dela, então muita coisa era parecido com o que eu havia lido, né? Uhum. Uhum. Não tinha colchonetes, não tinha... Era tudo no solo, né? Os materiais, tudo ali. E aí ela pediu para ir massagear a planta do pé, daí eu falei assim, parece que eu vi isso em algum lugar, sabe? Ficando assim muito encantada assim com isso, né? Uhum. E aí eu fiz várias vivências com a Ângela. Numa delas eu conheci a Débora e Uhum. estava assim muito animada porque ela estava indo, daí se preparando para ir para a França para fazer a ginástica, Uhum. né? Então eu falava, nossa, né? Eu não conversei assim, não tive um contato próximo assim com a Débora, mas no curso, né, no grupo, né? E aí eu ficava muito encantada assim de ver as pessoas que estavam se preparando para ir para lá. Uhum. Também a Vivi eu conheci na formação de RPG também. Uhum. Bom, aí fui fazendo assim as formações e aí no período de 90 a 97 eu conheci o trabalho da harmonização do corpo sensível, que é com Uhum. o Resseguier. Uhum. E aí também foi uma fase muito importante também na minha vida para trabalhar, para despertar as questões das sensações corporais, da percepção, né, corporal. Uhum. Uhum. E o Jean Paul, ele no começo também, ele é fisioterapeuta, né? E no começo ele também encontrou com Madame Mézières. E então ele tem também todo um trabalho, um conhecimento das cadeias musculares, né? E foi É, desenvolvido.
É tão interessante ver, né, Ana, que assim existe às vezes um princípio e desse princípio algumas coisas se ramificam, cada um com a sua leitura, cada um com a sua curiosidade, cada um com a sua procura, e muitas coisas surgiram de Mézières, né? Muitas coisas. Interessante que são recursos terapêuticos que a gente tem hoje na mão, a ginástica holística nós, uma delas, e cada um vai buscando também a sua identidade, então é nesse caminho que eu quero ir. E para cada paciente também existe um caminho que ele vai buscar e se encontrar nele, né? Isso é tão legal de ver, é tão bonito de ver. Por exemplo, o João Paul que você fala, eu não conhecia, eu só conhecia de nome e gostei muito do que você falou. E foi um trabalho que você se dedicou aí muitos anos, né? Sim, sim. E aí então ele trabalhou um tempo assim com a fisioterapia, com esse trabalho de cadeias musculares, mas depois ele começou a voltar a sua atenção para o corpo sensível, né? Tá. Uhum. Em filosofia, Uhum. outras culturas, assim. Então, no trabalho da harmonização, esse trabalho, assim, do corpo sensível seria como que as manifestações, assim, da consciência, a nível de sensações, de emoções, elas se manifestam no corpo durante o processo, assim, da terapia, né? E porque isso cria raízes em nosso corpo, levando assim a tensões, a bloqueios, né? Então, como que isso se manifesta? E o objetivo é buscar um equilíbrio e trabalhar toda a energia vital também da pessoa, né? Interno, externo, de todo o fluxo vital. Tá. Trabalho assim do Jean Paul, ele falava muito do mestre Eckhart Tolle e também do Merleau-Ponty. O mestre Eckhart, ele comentava assim, ele tem uma frase que ele fala que a gente, em tudo que a gente for fazer, a gente deve estar assim 100% presente naquilo que nós nos propomos a fazer, né? Sempre nessa linha. E a harmonização trabalha muito a presença do terapeuta para conduzir o trabalho, né? E Merleau-Ponty, o trabalho dele sempre foi os estudos voltados para percepção. Tá. E aí, assim, em 1945, foi publicado o livro Fenomenologia da Percepção. Não sei, assim, até se a doutora Rinfried, que eu até comentei com você, né? Será que ela teve acesso a esse trabalho, né? A essa obra? E uma frase... Porque a gente ficou pensando no tempo, né, no momento que esse livro surgiu, no momento do trabalho dela, em que ela também se encontrava ali, né, na guerra e tal. Então, talvez possa ter sido uma bibliografia, um trabalho que ela tenha tido acesso, né? Porque assim, eu sinto muito assim que a ginástica holística, ela trabalha o corpo, mas ela tem, todos percebem isso, né? Essa ligação da mente, da psique, a relação com o corpo, né? Em toda a percepção sensorial, né? E esses são dois pontos que você salientou, porque depois também você comenta que quando você fez a formação, você identificou eles lá, né, Ana? Que você, então, assim, e você falando, quem está aqui escutando já vê, nossa, mas isso tem na ginástica holística também. E você se deparou daí lá com isso, com essa proposta, né? Porque eu não imaginava, eu não imaginava que seria tão intenso, né? A questão corporal. E Merleau-Ponty diz o seguinte, eu vou ler essa frase dele, tá? Então, abre aspas. O corpo, para Merleau-Ponty, o corpo é tratado como um campo criador dos sentidos, pois a percepção é um acontecimento da corporeidade, ou seja, toda percepção é sempre uma experiência que se realiza num corpo. Nossa. É bacana, né? Nossa, dá para falar horas disso, hein? Então, aí, é legal assim colocar isso, porque assim, nos momentos da prática, a gente percebia tudo isso. Sim, né? sim, a gente vivenciava em nós, e agora a gente vê os nossos alunos vivenciando isso, os nossos pacientes vivenciando isso. Então,
Que lindo. Aí foi uma frase assim que me tocou muito, né? Uhum. Aí o que que aconteceu? Eu estava fazendo uma reciclagem de shampoo em Curitiba, lá no Parque Santa Maria. Hum. E teve um momento assim do intervalo após o almoço até a próxima prática, né? Aí a Maria Cristina Facchini, ela se sentou do meu lado. Uhum. Eu não lembro exatamente assim, eu acho que eu não a conhecia, ou eu não lembro exatamente se a gente se conhecia, mas não era assim próxima assim de sentar e conversar, né? Uhum. Ela se sentou e ela puxou o assunto comigo, sabe? Ela começou a conversar e aí ela me perguntou assim, quais são os seus planos quando você sair daqui? E eu falei assim, meus planos? Eu vou voltar a atender, vou voltar para minha cidade, vou voltar a atender e estou construindo minha casa, pretendo casar, né? Me casar, mas é isso, nada mais. Uhum. Aí ela ficou meio assim, daí eu falei assim, e os seus? Quais são então? Ah, eu estou indo para Paris. Fazer o quê? Vou fazer ginástica holística. Teu Aí, olho fez assim. sim, né? Como assim? Mais um anjo na sua vida. Nossa, ela foi assim, muito. E assim, foi o momento certo, na hora certa, porque para mim, ir para a França era uma coisa assim muito distante, né? Nos Uhum. planos, né? Ou assim, até tava, mas não sabia quando, nada. As coisas estavam Uhum. tendo, né? Uhum. E aí ela falou assim: ah, eu vou agora em maio. Isso aí era tipo 5 de abril e ela ia 18 de maio. Hum. Ora, quer ir junto? Eu falei assim, porque eu falei para ela assim, nossa, mas eu quero isso, né? Ela falou assim, vamos junto. Eu falei assim, daqui 40 dias estou embarcando. Ai, daí foi só risada, tal. E daí eu falei assim, mas me conta, como que é isso? Quem que faz a formação que eu também não sabia, que era mais Uhum. tudo. Aí ela foi explicando, falou da doutora Lili, falou da Marie-Jo, me falou que precisava haver assim uma indicação Hum. para poder participar da formação, que precisava ter toda uma pré-formação, me falou da leitura do livro e foi explicando, né? E assim eu fui ficando muito encantada com tudo isso. E aí eu falei assim, então, será que no próximo ano eu não poderia ir, né? Ela falou assim, não, porque tem a formação internacional, explicou como que era esse processo, né? Que é de 2 em 2 anos. E aí, Uhum. dando tudo para mim. Falei, então, você não poderia conversar com a Marie-Jo se na turma, então, de 97 eu posso ir? Porque aí eu tenho 2 Uhum. anos para me organizar. Pode ser, né? E, e aí eu falei para ela assim, e de repente, se você pode ser minha formador, atuar comigo na pré-formação, ser a minha orientadora, tudo. E assim foi muito gostoso, porque ela também ficou muito feliz e ela se propôs Uhum. a isso, né? Aham. Então, quando ela foi fazer então a formação, ela já deu o meu nome e eu fui fazendo então a pré-formação com ela e ela ia contatando a Marijô de como que eu estava evoluindo, né? Então, Uhum. assim, escreve carta, espera a carta, Não sabe? teve. Você foi levada pessoalmente. Até eu ressalto aqui, a Maria Cristina Facchini, ela é da quinta turma, né? Mas ela, no momento que eu fui propor o escrever do livro, ela está num outro momento. Os tempos passam, as horas, né? Os anos passam e ela está emprenhada muito no trabalho da harmonização do corpo sensível. Ela está nessa linha de trabalho. Então não foi o momento dela escrever alguma coisa e não consta um capítulo com o nome dela, mas eu achei muito importante você ressaltar ela, porque ela é uma pessoa formada em ginástica holística e o papel que ela teve na sua vida, porque como você falou, depois ela te deu toda uma pré-formação para você ir para lá, né? E foi muito importante. E,
E também, assim, quando eu fui me preparando para, em 97, para ir mesmo, então, assim, ela fez todo o contato para mim. Eu fiquei aonde ela ficou, então ela conversou com a Beatriz, que era a dona do apartamento, organizou isso para mim. Aí me convidou para ir um dia na casa dela, no final de semana, uns 15 dias antes. Nós sentamos e ela colocou tudo no papel, assim, tipo, o caminho que eu ia fazer, o ônibus que eu ia pegar, o horário. Ela falou assim: você esteja lá às 8h11. Se você 13, já passou, você perdeu. Então foi muito legal. E depois Isso ela. mesmo, Helena, foi uma fada para Ana. Eu tenho ela assim no coração, sabe? E, Ana, conta como é que foi a sua chegada lá, porque quando você foi com a sua mãe, ai, né? E foi um momento, eu fiquei com aquelas invejas brancas. Várias lives vão me dando invejas brancas. Você foi, você é a filha mais velha e foi fazer um momento especial, até eu fiquei pensando, pré-casamento. Conta disso. Olha, só vou te pontuando, são 3 horas, tá? Para a gente poder sabendo. eu eu tava assim, era para eu ir com a Ana Célia Grael, que foi minha companheira de quarto lá na França, né? Mas daí ela já estava na Inglaterra, então ela ia direto para Paris. E Ah, aí, eu confesso assim que eu estava assim um pouco insegura de ir sozinha, porque eu já havia passado uma experiência não muito boa com avião, bagagem, uma série de coisas. E aí eu falei assim, mãe, você topa ir comigo, né? Porque ela já conhecia, ela já havia feito uma viagem com meu pai e ela domina o francês, então assim, bem tranquilo. uhum. Ela foi e foi muito legal, porque assim, por nós termos em 6 filhos, foi um momento que eu tive eu e ela, né? E foi em Paris, né? Não, fala sério, né? Ela sabia tudo, me levou em um monte de lugar e ela anda rapidinho, para cá, para lá, para lá. Então foi uma experiência muito boa e eu acho que única, assim, até o momento em que eu fiz uma viagem assim com ela, né? Quase Então, que ela ficou fazendo a formação no teu lugar. Conta isso. no dia da entrevista. E aí ela conheceu a Marie Jo, isso foi muito bacana. E como ela falava bem o francês, as duas começaram a conversar, né? Eu fiquei assim do lado. E as duas falando, né, sobre família, sobre filhos, sobre o cotidiano, tudo. E eu, oi, né? Sou eu a entrevistada. Aí depois a Marija voltou a atenção só para mim, tudo. Aí minha mãe saiu da sala tal. E daí a gente conversou e foi, né? Uhum. Ana, que a Marrijou, assim, em todos os momentos, ou durante a formação, ou em cartas, após tudo, ela sempre perguntava da minha mãe. Ela foi muito gentil, assim, perguntava como Uhum. me mandava abraço, e ela sempre lembrou da minha mãe, né? Que Então foi legal, que bem bom. Nossa, deve ter sido ímpar, deve ter sido muito bom. gostoso. Bom, aí, hora de começar o curso, né? E aí, conta você começando o curso, as suas experiências com a Então, Marijô. Tem... quando nós começamos, né, a formação, eu falei assim, gente, nós vamos fazer uma imersão agora nesse tempo, né? Porque foram Uhum. 40 dias assim, onde nós vivíamos, respirávamos, experimentávamos ginástica holística e alguma Uhum. de descanso nós procurávamos experimentar ginástica holística com outras pessoas, né? Lá de Paris que já trabalhavam para saber como que elas trabalhavam, tudo. Então, assim, foi muito intenso. E como nossa formação foi comecinho de junho, né? Final de maio, comecinho de junho. Aí, só que Isso. eu havia feito uma outra reciclagem, acho que foi a última reciclagem que eu fiz com o Jean Paul, não tenho certeza, assim. Então, assim, toda essa parte sensorial estava, assim, bem A à flor da pele. pele.
Então, quando nós começamos, então deita no chão e volta a atenção para o corpo, e fomos fazendo os movimentos, eu senti, assim, muita transformação interna, sabe? Era Uhum. bacana. E aí eu falava assim, nossa, mas é tudo isso que esse movimento realiza internamente? Porque até aquele movimento da gente entrelaçar os dedos das mãos e abraçar um joelho, trazendo em direção ao peito, fazendo uma PTL. Eu falei, será que é tudo isso? E aí eu fui comparando com as experiências, com as vivências que eu tinha também da harmonização. E aí um momento assim, meio que eu viajei, assim, tipo, nossa, esse trabalho é uma harmonização através do movimento, Uhum. Uhum. um equilíbrio através do movimento. Gostei muito e vamos nessa, né? E, Aham. e para mim, assim, foi uma ferramenta mais fácil, até o mais leve de eu lidar assim no meu dia a dia, né? De eu utilizar Uhum. no dia a dia. Então foi muito interessante. Eu achei muito interessante, Ana, quando você, nessa reflexão, até porque você tinha uma experiência grande sensorial com o trabalho usando a terapia manual, usando essa condução do Jean Paul, e o quanto você também partilhou de que, pelo movimento, isso foi mais seguro. Você tinha mais domínio disso, até onde você podia chegar, até onde você queria chegar, até onde o teu corpo dava conta de chegar. E Isso mesmo. realmente como a gente consegue fazer isso pelo movimento, né? Porque a gente é dono do nosso corpo, então a gente vai por uma condução podendo chegar um pouco mais, mas às vezes a gente não está preparada para aquilo. Então a gente vai no nosso tempo, né? E sem perder toda assim a bagagem que eu trouxe da harmonização, a nível de Sem dúvida. presença do terapeuta em relação ao paciente, ao aluno. Então, isso aí eu utilizo em qualquer momento onde eu estou, em qualquer atividade que eu estou fazendo ali, ou na clínica principalmente, mas trazendo a presença para mim, né? E com isso, Uhum, fluindo. uhum. Ana, aproveitando que você tocou no assunto da presença, foi um pouco depois essa experiência com a Marjô, mas comenta aquele momento que você teve, que ela se fez presente mesmo numa das práticas e que você, né, você experimentou isso. O que é um terapeuta presente para você? Foi assim, foi na segunda fase da nossa formação, foi naquela semana que estava assim chovendo muito, que a Magda colocou na live dela, que estava chovendo, frio, a gente estava assim em outra, né? Tava todo mundo. E aí ela deu uma prática que foi assim praticamente baseado principalmente na respiração. Nós usamos a almofada com os marrons, que Uhum, na região dorsal, né? uhum. Colocou a almofadinha ali e, Deixa eu pegar aqui só para as pessoas verem, porque eu deixei separado para mostrar que era a gente tem esse saquinho, né? e E o marrom, ele é tipo uma castanha portuguesa, né? aham, Então, a gente aqui não tem tão fácil essa castanha, esse marrom. Então, a gente usa bolinha de gude. A gente faz, às vezes, o saquinho com a bolinha de gude. e era um saquinho assim, 25 por 25, mais ou menos. E aí, Uhum. um dorsal, né? Os joelhos estavam flexionados, pés um do ladinho do outro, e uma faixinha em volta dos joelhos para a gente descansar os joelhos nessa faixinha. E, se não me engano, ela falou que isso aí também ia trabalhar quadrado lombar, tal. Mas nós ficamos ali com os braços ao longo do corpo e respirando. Antes dela começar esse movimento, quando ela colocou que nos deu o material, eu pensei assim, deixa eu calcular quanto tempo mais ou menos que nós para eu poder programar minha aula, né? Eu não acredito que você fez isso. Eu adorei essa experiência que você fez. Eu achei demais. Ela começou, era 10 horas da manhã. E aí nós deitamos e ficamos, né? E assim, o tempo foi passando, e de olhos fechados, tudo. E sempre trabalhando a respiração, depois abri um pouquinho mais o braço, chegando até a 90 graus a abertura dos braços. E teve um momento assim que eu comecei assim a vir lembranças, né, da minha família, saudade,
ou coisas que eu passei, e umas coisas assim, tranquilas, tá? Mas bateu muito assim a saudade. Uhum. No momento, eu acho que eu percebi assim que a minha respiração mudou o ritmo, né, dela. Uhum. Uhum. Eu devo ter manifestado algum movimento assim facial e também assim uma lágrima escorreu assim do meu olho, mas foi assim uma coisa assim tranquila, só uma assim. Uhum. Nesse momento, ela chegou do meu lado e eu nem havia percebido que ela estava do meu lado. E ela falou: Uhum. Ana, tudo bem com você? Aí, nesse momento que eu senti a presença, foi o momento assim mais forte de toda a minha formação, que eu percebi Uhum. a presença dela. E Era aí, um grupo, nós éramos um grupo de 14, tinha a tradutora do Jorge, então nós estávamos em 15 na sala, e o quanto uma manifestação tua, ela estava atenta a todo mundo, mas o quanto ela ficou ali presente, uma presença mesmo, em estar observando os alunos dela, e ela conseguiu observar em você e sentiu que você precisava naquele, naquele momento, ela ali do seu lado. e ela falou assim: respira, respira. Aí eu fui respirando, aí passou. Ela falou: Uhum. falei, uhum. Isso tudo sem abrir os olhos, de olhinho fechado, tudo. E na harmonização, essa presença do terapeuta é muito importante. Nesse momento, Uhum. mais precisa, você tem que estar ali. E a Uhum. calma, ela volta, né? Tudo se Uhum. Uhum. instala. Achei interessante, a Helena colocou que, né, que essa proposta aí, ela pode chegar a uma liberação do músculo que a gente tem aqui no alto do externo, que se chama triangular do externo. E essa liberação pode trazer algumas liberações também emocionais, né? Então, claro que ela sabia disso na proposta do movimento, claro que ela sabia que isso ia acontecer, poderia acontecer com o outro, então ela estava atenta no que ela estava propondo e o que isso ia trazer. E a mudança da respiração, ontem eu escutei uma pessoa também comentando que, assim, o quanto a respiração é o primeiro indício diante de uma emoção que se muda em nosso corpo. Então, isso é a gente também estar atenta a essas questões quando a gente propõe os movimentos para os nossos alunos. Como está ali o ritmo da respiração, a intensidade da respiração, a profundidade ou a superficialidade, está atenta, né, Ana? Então, achei muito legal você falar isso e você ter testemunhado isso lá. Sim, sim, foi muito bom. E daí, assim, quando voltou assim a calma, aí ela voltou a atenção para os outros alunos, né? Uhum. Uhum. Um outro momento também que eu achei que foi bastante singular foi nós tivemos numa sexta-feira à tarde aula só de visão. Uhum. Abrimos bastante os olhos, tudo. E aí ela falou assim pra gente: agora vocês vão para casa e descansem o final de semana, porque vocês trabalharam muito. Foi muito intenso. Uhum. E eu já, quando pequena, eu precisei fazer uma cirurgia nos olhos, né? Eu tinha uns 4 anos. E assim, sempre que eu faço alguma formação que tenha trabalhos com os olhos, mexe comigo. Então, ou eu tenho um pouquinho de tontura, né? Uma labirintite bem levinha, ou uma tensão na cervical, dor de cabeça, até náusea, assim, mexe comigo. Eu saí da aula já meio que pisando em ovos, mas eu também não comentei nada, que eu falei assim, eu quero sentir até onde isso vai, o que vai Uhum. ser, como que vai ser o meu reequilíbrio. Mas eu passei o final de semana pisando em ovos. Legal isso. Foi um final de semana a menos para passear em Paris. Tava assim, sabe? Tipo, fui indo, né? Aí chegou na segunda-feira, a Marijô sempre perguntava como que nós estávamos em cada início de aula, né? Uhum. E quando ela perguntou, eu comentei tudo isso com ela, meus olhos estavam bem pesados, tal. E mais umas 2 ou 3 pessoas também comentaram alguma coisa, mas os meus sintomas eram maiores, né? Então ela falou assim, Diane, allongé, e aí todo mundo se deitou, e daí ela, ela pegou e falou assim: eleva o braço direito para o alto, solta atrás, puxa seu pé direito em direção
ao seu rosto, afastando o calcanhar de você e fez um alongamento unilateral. Tá? Uhum. Fez de um lado, depois fez do outro, percebemos como ficamos e ela perguntou para mim: "E aí, como que você está? Passou?" Eu falei assim: "Não, um pouquinho." Tá bom. Aí ela deu o alongamento cruzado. Então, braço direito, perna esquerda. Braço esquerdo, Uhum. perna direita. Nesse momento, é como se tivesse assim, ela tirou com a mão os sintomas. Fez um Uhum. ploc, sabe? Tipo, passou todo o peso dos olhos, passou tudo. Foi uma Uhum. experiência diferente. Não havia sentido isso em outros momentos, né? Uhum. E aí ela, depois que todos fizeram, né, foram 3 repetições de cada lado, tal. Ela perguntou para mim: "E agora, como você está? Passou?" Eu falei: "Passou." Ela falou: "Bian, ao trabalho." E aí ela e eu realizei toda a aula como se nada tivesse acontecido. Foi muito Uhum. isso. Eu fiquei refletindo, e você também, quando a gente ficou pensando sobre esse movimento, que ele é um movimento que a gente pode colocar como um movimento global dentro da ginástica holística, né? Porque ele trabalha muito o sistema cruzado, então também essa possibilidade de organizar o tecido, né? E aonde não está muito no lugar, vai se encaixar, vai fluir e vai acontecer. Um pouco do que a fala da GG na última live, que se a gente dá um caminho, o corpo toma esse caminho e encontra o seu bem-estar, encontra o seu equilíbrio interno, né? Encontra a sua homeostase. Então eu fiquei pensando que esse é um movimento que provavelmente ela usava para isso. A gente nunca tinha conversado sobre, eu nunca, em momento algum, fiquei refletindo especificamente sobre esse movimento, mas já coloquei na listinha dos globais. Pode ser um movimento que traga esse equilíbrio global. Aí a gente pode ir no sistema cruzado, a gente pode ir na linha espiral também, né? Então, tem algumas explicações aí para serem dadas para o porquê que você conseguiu encontrar esse equilíbrio. E você havia me perguntado assim se eu já havia utilizado em um outro momento, né? Uhum. Então, acho que não, assim, mas tipo, hoje de manhã, né? Não sei por Ah, que eu estava assim, com a respiração um pouquinho alterada, né? ah. Aí eu falei assim, deixa eu tentar. Deixa eu usar aquilo que me fez tão bem naquele momento. Então, gente, aí me centralizou. Eu só Olha fiz que legal. e me centralizou e foi tudo bem. Nossa, Ana, que experiência legal, você tá vendo, né? Como a gente é um corpo vivo mesmo, né? Você não tinha lançado mão disso e talvez possa ser um movimento que realmente te proporcione esse equilíbrio. A gente vai encontrando alguns movimentos que são aqueles, não só os nossos xodós, mas que nos fazem bem, né? Que trazem o nosso corpo para o equilíbrio. E olha só, você experimentou hoje de manhã. Que É, bom. Ô, Ana, você tem todo. Olha, são 3h15 quase. Você tem o teu movimento, mas você tem para partilhar algumas histórias muito legais da sua experiência prática também com a ginástica holística. Então, o que que você quer? Você quer falar dos seus pacientes? Você fez o vídeo, ficou ótimo, ficou excelente. A gente não mostra o movimento hoje na live. Vamos até perguntar o que as pessoas querem. Querem ver o movimento hoje? Ou aceitam estar olhando logo depois que a Ana terminar a live? Eu já vou pôr o movimento que ela iria dar, que é um movimento. Você só vai falar o porquê que você escolheu esse movimento, porque ele fecha com chave de ouro. E aí a gente poderia depois assistir o vídeo depois que tem que tem esse movimento aí bem detalhadinho, como você fala. uhum. Ou você pode mostrar uma versão dele. Mostra uma versão. Ah, a Helena quer a história, a Sara quer o movimento. Vamos, o próximo define o que a gente faz. 2 ou 1. Vamos ver. Ah, é legal. Ó, queremos histórias. A Helena adora stories, sempre contribui. Ah lá, embora conta caos. Então, conta caos e depois, Sara, sogra, depois eu passo o movimento para você, pode deixar. E minha sogra que quer o movimento, ela tá prontinha para sempre aproveitar uma deixazinha. Pensa numa pessoa que se cuida. Eu passo os movimentos para você depois, pode deixar.
Ana, então partilha aí um pouco desses, né, de todos os benefícios aí da ginástica holística que você partilhou comigo. Sobre aquela árvore genealógica. Isso, muito legal. Fala disso aí. Isso aí foi uma experiência ímpar com você lá também. Ó, separei aqui. Ah, separou. Teve uma vez que a Marie-Jo entregou essa cópia, né? Com todos os mestres, os estudiosos do movimento, né? Que antecederam ela, que antecederam a R. Fried, né? Da onde começou, da onde veio. E aí, a gente vê, né, que tem Elsa Gindler, né? Lili Fried e Marie-Jo. E nessa aula ela falou assim, agora vocês puxam um tracinho e escrevam o nome de vocês. Aí eu escrevi meu nome. Então, naquele momento, me veio uma sensação assim, de um privilégio de eu estar podendo participar de uma formação desse nível, né? Uhum, uhum. Da minha cidade, do meu país e todo esse mundo novo aí que estava se abrindo, né? Uhum. E ao mesmo tempo uma responsabilidade perante o ensinamento que nós estávamos recebendo, né? Porque pela colocação que ela fez, se a gente partir de Elsa Gingler, nós somos a geração. Terceira geração. Recebendo que recebemos o conhecimento, né? Uhum. E ali nós somos a segunda geração, né? Uhum, uhum. Então, para mim foi bastante forte, assim, bastante impactante, né? E quando você colocou isso, olha, me mobilizou e me fez dar mais peso a esse trabalho nosso, a essa escrita do livro, porque é muita responsabilidade mesmo, né? É um peso que a gente tem que fazer jus a ele. E por isso que Marie-Jo também sempre pedia para a gente, né, para ter rigor no nosso trabalho, ter um cuidado, uma preservação, né, de manter a essência do método. Então, ela sempre enfatizava todo esses cuidados, né? Essa lealdade. Então, muito bom. E aí, assim, essas foram as minhas... tudo que me marcou durante a formação, né? Agora, dos meus... Ô, Ana, só fala por que você escolheu o movimento, que o movimento, foi o movimento que você escolheu para ser o movimento Xodó, foi o último movimento do último dia, né? Da primeira fase. Uhum. E então a Marie-Jo, ela encerrou a nossa formação com esse movimento e ela denominou a pequena casa. Então, Maison. Achei muito charmoso assim quando ela colocou esse nome, né? E no movimento nós vamos construindo então a nossa casa, né? E até quando finaliza o movimento, ela pede para fazer uma PTL, um alongamento profundo, olhando lá para o alto. Então, tudo isso tem no vídeo, né? Uhum. Mas quando finalizamos o movimento, eu me senti assim, muito alegre, muito feliz, porque por ter conseguido chegar até ali, ter ultrapassado todas as barreiras, tudo que precisava para a gente ter chegado ali, né? E também eu me senti assim, o meu corpo, esta casa onde eu habito, sabe? Então eu me senti completa, me senti plena. Foi muito bacana, pronta para voltar para o Brasil. E Ana, você vê como às vezes o nosso trabalho é lamurioso, ele não é de uma hora para outra. Você escutou aquela médica falando na sua vida lá antes de 90, nessa época, antes de você fazer a formação do RPG. E você encontrou essa resposta em 98. Claro que viveu sua vida, construiu outras coisas, mas olha como as coisas às vezes são elaboradas, tem o seu momento certo de acontecer, né? Isso também diz respeito à ginástica holística. Tem o seu momento certo de você descobrir algo novo no seu corpo, de você se alongar mais, de você se aliviar até de uma dor, ou de você encontrar uma dor e daí se dar conta que pode melhorar ela. E eu achei muito precioso quando você falou isso, que foi uma experiência que selou a sua vida, né?
Isso foi muito forte, muito bom. Aí eu voltei para o Brasil, né? E aí, Vão trabalhar com isso, né? olha, tanta ferramenta, tanta vivência, como que nós vamos fazer, né? Então, eu tinha uma clínica nessa época com o meu primo, João, e, e aí eu enviei cartinhas assim para vários médicos explicando esse trabalho, tudo, e eu comecei assim, a montar os grupos de ginástica holística. Uhum. E conforme os pacientes chegavam na clínica, nós íamos experimentando casos que na fisioterapia tradicional estava mais difícil de tratar, e fomos experimentando, e era direcionado para o grupo, né? E teve um médico que ele encaminhou, isso depois que estava começando, né? Encaminhou a, a minha aluna que colocou esse depoimento no livro, né? E ela chegou, a gente conversou, e eu sempre imaginando assim, vou tratar de coluna. E aí o caso dela era de ombro, todo o membro superior dela direito todo comprometido, começou com uma síndrome do túnel do carpo, mas foi se agravando. Estava passando Uhum. trabalho, uma série de coisas. Quando eu olhei, eu falei assim, nossa, e agora? Tipo, primeiro encaminhamento desse médico. Vamos lá, respirei fundo. E aí eu peguei, comecei a lembrar de pontos que Marijô falava. E falei assim, então vamos começar pelo lado mais fácil, né? Então nós Uhum. tínhamos, quando os trabalhos eram do lado direito, esquerdo, começávamos sempre pelo lado esquerdo, íamos trabalhando, mas ela assim, não conseguia fazer nenhum movimento do membro, né? Então, quando deitava do lado direito, eu falei assim, bom, eu vou ajudá-la a fazer. Então, eu comecei trabalhando no passivo, no ativo assistido, e eu ia pedindo para ela, mentaliza o que você trabalhou do outro lado, me ajude a fazer esse movimento. Então, o movimento do caracol, o movimento de elevação do braço, acompanha com a cabeça, acompanha com o olhar, e nós fomos indo assim, e gradativamente ela foi conquistando Uhum. e se apropriando dos movimentos, né? E hoje ela ama a GH, tá comigo até hoje. Ai, que legal. Foge um pouquinho, depois ela volta, ela fala assim, eu não esqueço de você. E Uhum. nós estamos juntas assim até hoje. Uhum. Uhum. Então foi uma experiência muito rica. E também mais uma experiência, acho que dá tempo, né, de colocar. Dá tempo de você contar mesmo, porque ela foi super recente, então conte. Dezembro agora desse ano, né? Do ano passado, né? Então foi assim, o meu cunhado, ele muito querido, ele teve a síndrome Guillain-Barré. Então, Uhum. o sistema nervoso dele e e aí assim, ele perdeu assim, movimentos finos, habilidade motora e força muscular, parte respiratória, tudo. Mas assim, não foi grave, mas tão grave como poderia ter sido, né? Uhum. Saiu do hospital, a minha irmã falou para mim, Ana, será que você pode cuidar dele pra gente e tudo? Eu falei assim, tá bom. Aí a gente combinamos, né, de começar o trabalho. E eu pensei assim, bom, o que que eu vou fazer? Eu vou precisar, por onde? Não o que que eu vou fazer, mas por onde? Com que material eu vou trabalhar, né? Uhum. E ele precisa trabalhar a globalidade, mas que método, tal? Aí eu falei assim, vai ser com a ginástica holística. E aí eu comecei, um detalhe, né, que ele sempre praticou atividade física mais pesada, né, lutou Muay Thai e é ciclista, então participa dessas caminhadas, né, até Aparecida, de São Paulo a Santos, enfim, faz todos esses passeios. Uhum. E aí, quando eu pedi para ele começar a voltar a atenção para o corpo, massagear a planta do pé, respirar Movimento do pé de lagarta. devagar. Mas como que eu não consigo fazer isso? Mas isso vai me deixar bem, né? E aí a gente foi construindo as sessões, tudo. Nós fizemos de 14 a 20 sessões. Ele ficou Uhum. bem, trabalhou marcha, trabalhamos tudo isso. E hoje ele pratica as atividades. Ai, que legal.
Ana, tá falhando. Aí, deu uma falhadinha, deu uma falhadinha. Então, Mas, e hoje ele tá bem, tá? tá tudo tranquilo. Então, foi uma experiência muito gratificante, porque nos movimentos simples, ele percebia a dificuldade de executar, né? Uhum, uhum. Estava esse movimento, essa execução melhor, ele falava assim, nossa, não pensei que fosse tão difícil fazer isso, né? Uhum, uhum. Foi muito enriquecedor. Ai, que legal, Ana. Ana, eu partilhei no meu story uma fala de um paciente teu que eu achei muito legal. Você Uhum. ainda você quer falar um pouquinho o que ele falou? Você quer finalizar? Eu coloquei lá, mas acho que é legal você falar ela. E eu coloquei, e você queria encerrar com uma frase do Aide Memoir, que é o livro que a Erin Fried finaliza dando algumas falinhas dela para nós, e você também queria colocar isso. Então, vou colocar a frase do meu aluno, né? Uhum, Ele disse o seguinte, que para ele, a ginástica holística, ela nos conduz a uma interiorização em si e por si, e nos levando à calma e ao equilíbrio. Eu achei assim muito profundo, né? sim, sim, Porque tem a ver com tocar os tecidos profundos, tocar nossas emoções e trabalhar isso assim sutilmente. sim, bárbaro, muito legal, É muito bacana. muito bom. E a frase da doutora Infrid, né, que foi a nossa última, foi a última recomendação que ela nos deixa no. Uhum, Então ela coloca o seguinte, abre aspas, não seja jamais orgulhoso de seu savoir-faire, sobretudo confiar em que lhe foi confidenciado, em vista de poder ajudar os outros. O sinal da verdadeira grandeza é a humildade. nossa. Ana, que lindo, que lindo, que lindo. Ainda bem que essa live vai ficar gravada, porque você deixou ouro, ouro na nossa fala. A tua experiência foi ímpar. Foi muito gostoso eu conversar com você 2 horas no sábado, mais 1 hora hoje. Deu para matar um pouco da saudade. E deu para você me marcar pontos preciosos da nossa formação. Quando as pessoas da minha turma falam, é como se eu estivesse revivendo algumas coisas mesmo do momento. Isso tem sido uma experiência emocional muito grande para mim. Tem sido um presente de pandemia. Ó, nós vamos encerrando, porque senão corta e você não fala nem tchau. Obrigada, obrigado, obrigado. Eu Deixa o também, seu tchau. obrigada, fiquei muito feliz por estar com vocês, estar com todas vocês. E eu espero agora poder retornar, né, em outros encontros com vocês. Com certeza, Ana. Vamos Tarde, lá. tá? Um Um beijo. beijo. Obrigada para todas. Sexta tem uma live preciosa com a Sônia, uma médica formada em GH, então tem muito conhecimento aí também para ser aprendido. Muitas coisas preciosas. Todas são uma preciosidade. Uhum. Beijo, Ana. Obrigada. Obrigada, gente, pela presença. Valeu.